Boa noite a todos. Sempre com muita alegria que a gente recebe vocês aqui na casa. E a gente vai começando. Vocês desculpem eu ter falado que para a gente diminuir o tom, né, de voz ali, porque a espiritualidade, ela já preparou o ambiente aqui nas salas há muito tempo, bem antes da gente chegar. E quando a gente tumultua muito o ambiente, a gente quebra a harmonia daquilo que eles prepararam, né? A gente já começa a receber o tratamento da espiritualidade aqui, na verdade. E nós vamos então relaxando um pouquinho a nossa mente, procurando voltar o pensamento para nós, como é que nós estamos, pense um pouco nisso, como que eu estou nesse momento? Eu estou ansioso ou eu estou aflito? E se for o caso, vá buscando um estado de tranquilidade, vai criando interiormente um estado de tranquilidade. Porque é quando nós estamos nesse estado de tranquilidade, estamos harmonizados com a nossa essência espiritual, que nós nos harmonizamos também no nosso dia a dia e abrimos frequência com amigos espirituais que nos auxiliam. Então vamos relaxando a mente, voltando o pensamento para aquilo que viemos aqui buscar, que é a ajuda da espiritualidade, e vamos nesse estado de espírito fazendo a nossa prece. Primeiro vamos dizendo a Jesus o quanto somos gratos por tudo que faz por nós, pelos mensageiros que nos envia, trazendo sempre uma palavra amiga, uma inspiração que vá nos ajudar, e também por colocar no nosso caminho amigos que também no mundo físico nos ajudam com palavras, com a sua amizade, com o seu afeto. Agradecer a Ele também por ter vindo à Terra nos deixando tantos ensinamentos, mas também vamos dizendo a Ele que nos perdoe por ainda não conseguirmos pôr em prática tudo aquilo que nos ensinou. Que possamos assim abrir frequência com os bons amigos espirituais que em nome dele trabalham e que possamos nesta noite ser envolvidos nos seus fluidos amorosos, que vão com certeza promover em cada um de nós a paz, o equilíbrio e a harmonia que tanto precisamos. Agradecemos profundamente a Jesus, aos amigos espirituais que nos ajudam e principalmente a Deus, nosso Pai Criador, pela vida. Que assim seja. E nós temos hoje aqui o companheiro de trabalho, né? Não da casa, mas do irmão Agostinho, né? Que ele trabalha, mas ele vem trazer hoje, com certeza, coisas profundas que nós vamos precisar refletir durante toda a nossa semana, né? Porque a intenção é essa, é que a gente ouça tudo aquilo que vai ser dito, que é dito nas palestras, e que a gente faça reflexão durante a semana, que aquilo nos ajude na nossa reforma tão falada, né? Reforma interior. Vamos lá, Alfredo? Uma boa palestra aqui para você. Está com certeza vai ser excelente. Boa noite a todos. Acho que a maioria aqui me conhece já, né? De alguns lugares, né, do Centro Espírita Irmão Agostinho. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alfredo. Eu estou no movimento espírita já há muitos e muitos anos, né? Faço parte do Irmão Agostinho e me senti muito honrado com o convite para vir a esta casa. Tá? Então é com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui hoje falando para vocês. E o tema que eu escolhi hoje para falar é o que é ser cristão, né? Quando eu escrevi essa palestra, eu estava mais pensando em dizer da temática o que é ser espírita, mas é apequenar demais, né? Cristão, acho que abrange tudo, né? Abrange espíritas, abrange católicos, abrange
a grande maioria, né? A maioria esmagadora brasileira, né? Todo mundo aqui é cristão, né? Sim. Mas será que a gente sabe o que é ser cristão mesmo? Será que a gente entende o significado de ser cristão? Né? Porque muitas vezes a gente se equivoca no entendimento, né? Cristão é ser seguidor de Cristo, né? Como Jesus mesmo disse, como está em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Isso disse Jesus. Então eu tenho que ir ao Pai através de Jesus, então eu tenho que fazer o que Jesus fez, né? E o que ele fez? O que no nosso entendimento? Ele levou a culpa, né? Ele morreu pelo pecado dos outros, né? Não é isso que dizem? E muitas vezes confundem a palavra cristão, né? Cristo, com um bode expiatório, com aquele que leva a culpa pelo erro alheio, não é? Meu pai mesmo sempre dizia: me pegou para Cristo hoje, me pegou para, né? Então a gente tem esse entendimento, eu acho que é meio equivocado, né? O entendimento de que ser cristão é ser passivo, né? A gente muitas vezes confunde a pacificidade de Jesus, né? Ele era pacífico com passividade, né? E Jesus era o contrário. Ele não era uma pessoa passiva, ele era uma pessoa ativa, e muito ativa, né? Então acho que a gente tem que seguir o exemplo dele, ser ativo. E buscando etimologicamente o significado da palavra Cristo, né? Segundo alguns dicionários, a gente chega no sentido de o Redentor, o ungido, o Messias, o Mestre, aquele que aponta o caminho. E aí a gente entende, né? Que a gente tem que seguir o Cristo é fazer o que ele fazia. Como disse Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios, ele disse: sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Imitar o que Jesus fazia e o que ele nos ensinou, seguir à risca aquilo. E eu resolvi trazer hoje 3 pilares que eu acho importante no cristianismo. Não vou falar de todos, porque senão a gente fica a noite inteira. Então eu escolhi alguns aqui, a gente vai falar e refletir um pouco sobre eles, sobre cada um deles, não é? E o primeiro pilar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é fácil, né? Antigamente, antes de Cristo, era aquele amor impositivo, aquele amor temeroso, aquele amor de quem tem medo, né? Porque era de Moisés, né? Moisés pregava isso, né? Inclusive está nos mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Era uma imposição, né? Você tinha que amar, porque senão você sofria um castigo, né? Porque era aquele Deus, né, que a gente tinha que temer. Tanto é que as pessoas diziam: temente a Deus. Ainda tem pessoas ainda que dizem hoje: eu sou temente a Deus, né? E Jesus trouxe Deus na figura paterna. Ele tirou essa pecha daquele Deus implacável, daquele Deus justiceiro que castigava, e trouxe Deus para o papel de pai. E aqui ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, não amarás, entendeu? E é fácil a gente amar um pai amoroso, não é? É muito fácil. E ele trouxe esse pai amoroso, e ele pinta muito bem esse pai amoroso na parábola do filho pródigo. Quem não conhece, procura lá, que você vai ver a amorosidade de Deus para com a gente. Então, amar a Deus é fácil, não é?
Quem não ama um pai? Quem não ama alguém que nos ama? Né? E amar ao próximo como a si mesmo é difícil? Todo mundo acha difícil? É capaz de amar o próximo? Né? Será que é difícil? O que vocês acham? Um pouco, né? Se eu disser para vocês que é bem mais fácil do que vocês imaginam, que eu acho que todo mundo aqui já tem essa centelha e já está meio caminho andado desse amor. Porque quando a gente pensa no amor, a gente tem uma ideia equivocada de amor. A gente pensa naquele amor, aquele amor de paixão, aquele amor de casal, aquele amor de pai, aquele amor de mãe, aquele amor que precisa abraçar toda hora, que se encontra na rua, é aquela melosidade. Sinto muito, isso aí vocês não vão ter com todo mundo à sua volta, não. Esse tipo de amor é reservado a poucos. Reservado a esposos, reservado a filhos, reservado a irmãos, a amigos. Todo mundo você não vai amar assim. Então, uma outra forma de amor é o amor pleno, que se diz. Não é? E como é que a gente pratica esse amor pleno? Será que a gente já pratica esse amor pleno? Esse amor pelo próximo, você pratica toda vez que você respeita seu próximo, do jeito que ele é. Toda vez que você o aceita do jeito que ele é. Toda vez que você respeita o direito dele de ser e pensar do jeito que ele é. Isso é amor ao próximo. É respeitar o espaço do outro. É respeitar a individualidade do outro e o direito do outro ser como é. Afinal, a gente gostaria que os outros respeitassem o nosso direito de ser como somos. Não é? Mas não fica só aí. Quando eu digo que a gente já pratica isso aí, é no dia a dia. Cada vez que você cede seu lugar, seu assento a uma pessoa que precisa, você tá amando ao próximo. Quando você está na fila do mercado lá, do caixa, você percebe que alguém está com pressa porque tem que trabalhar e você cede a sua vez para essa pessoa passar, você está amando o próximo. Cada vez que você entra no elevador e vem aquele cara correndo, pedindo para você segurar a porta do elevador e você segura, você está amando o próximo. A gente chama de gentileza, mas é um pseudônimo para o amor. Não é? Um exemplo que eu vou dar para vocês, vou fazer um teste. Acho que todo mundo aqui, acho que alguma vez na vida já quebrou um copo dentro de casa. Ou se não, uma garrafa. Como é que vocês descartam esses cacos de vidro? Vocês vão lá e jogam na lata do lixo? Como vocês fazem? Conta pra mim. Embrulha? Mas por quê? Mas você não conhece o coletor? Por que você está tão preocupado com o bem-estar dele? Isso é amor ao próximo. Todo movimento de cuidado, de proteção com alguém que você nem conhece é uma forma de amor ao próximo. É uma forma de evolução. Então, se você já faz isso, você já está meio caminho andado, né? Ah, e tem aquela pessoa que eu não gosto, que eu não suporto. Sim, mas você vai deixar de ser justo com aquela pessoa porque você não a suporta? Eu pergunto a vocês têm coragem de ser injusto com uma pessoa porque você não a suporta? Amor ao próximo. Entendeu? Então, amar o próximo não é tão difícil. Não é aquela coisa exorbitante. Ai meu Deus, isso aí é... Então a gente tem que dividir o amor em várias partes. Amor de mãe, amor de pai, amor de filho, de irmão, de marido, de esposa. Entenderam? E amor pleno, que é o amor que a gente distribui para os nossos irmãos encarnados.
que fazem parte da nossa sociedade. O segundo pilar que eu trago é praticar o perdão incondicionalmente. Essa aqui é uma pedra de tropeço de todo mundo, né? Não é verdade? Por quê? Porque a gente ainda esbarra no nosso orgulho, né? Eu estou falando nós porque eu também eu também luto todo dia contra isso, né? Muitas vezes a gente fala, não perdoo, o que ele fez para mim é imperdoável. Como teve coragem de fazer aquilo para mim? Ele me machucou muito. Aí eu vou ser obrigado a dizer, azar o seu. Perdão não é para ele. Perdão não é para fazer o benefício para quem te machucou, para quem te ofendeu. Muitas vezes quem te ofendeu nem lembra, nem sabe que te ofendeu. O perdão é para você. O perdão é para você se melhorar. Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante. Não perdoar alguém, sentir ódio de uma pessoa, mesmo que beber veneno e esperar que o outro morra. Então toda vez que você não perdoa alguém, você está juntando veneno dentro de você. E você está impossibilitado de seguir em frente, de evoluir como espírito. Então o perdão é para você. Pensa nisso. E a gente tem que trabalhar isso aí. E é a parte mais importante da evolução do espírito, é o perdão. Tem gente que fala assim, nessa encarnação não dá, vai ficar para a próxima. Eu já ouvi espíritas falando isso, sabe? Vai ficar para a próxima, porque nessa eu não consigo. Agora eu pergunto, quantas encarnações já ele vem procrastinando isso? Vai ficar para a próxima, vai ficar para a próxima e fica aquele embate, né? E nunca sai disso. Mas eu sou uma pessoa boa, né? Deus vai separar um lugarzinho bom para mim lá no plano espiritual. Não vai. Você não vai poder evoluir para um plano maior. Sabe por quê? Porque a vida nossa aqui na Terra é uma escola, né? E você só vai para lá quando você aprende a lição. Quando eu estudava, eu era criança, naquela época, você podia, na escola, ser fera em língua portuguesa, mandar bem em história, tudo, 10 em tudo, química, né? Geografia. Aí se você chega lá em matemática, é um 4, um 5, você não passava. Por que será? Será que o professor era ruim? Será que ele não ia com a sua cara? Simplesmente por uma coisa. Para você ir para uma série seguinte, para você ir para uma etapa seguinte, você tem que saber, porque na etapa seguinte, essa pessoa vai ter contato com física, com trigonometria, né? Com cálculo. E como é que essa pessoa vai evoluir nessa outra série, nesse outro ano, nessa outra fase, sem saber matemática? Como é que ele vai fazer física? Como é que ele vai entender de trigonometria, geometria? Não vai. Assim é o perdão. Como é que eu quero evoluir para um estágio maior da espiritualidade? E lá com Bezerra de Menezes, lá com Chico Xavier, né? Onde eles praticam e lidam com a forma mais pura de amor e caridade. Se eu não tenho esse negócio do perdão bem resolvido dentro de mim, o que eu vou fazer lá? Eu tenho condições de ir para lá? Não, né? O que eu vou fazer lá? Se eu não sei perdoar, como é que eu vou lidar com amor, com caridade pura e plena? Aí a gente entende aquela passagem que Cristo disse: quando fores ao altar
do Senhor levar a tua oferenda, você olhar para trás, você vê que tem alguma coisa contra teu irmão, deixa a tua oferenda nos pés do altar, volta, reconcilia-te com teu irmão, depois você vem e apresenta a oferenda. Vamos fazer essa leitura em linguagem espírita? Quando você for diante da espiritualidade maior, levando nos braços a soma de todas as tuas virtudes, soma de toda a tua cultura, de tudo que você sabe, de todas as lágrimas que você enxugou, de toda a caridade que você fez, chegando lá, você olhar para trás, você vê que você tem alguma coisa ainda com o teu irmão, você não o perdoou, você volta, reencarna, resolve teu problema com ele, aí depois você vai lá ter com a espiritualidade para você subir um degrau a mais. Você não vai perder todas aquelas virtudes, vão estar ali, mas você vai ter que voltar para resgatar isso aí. Estão vendo como é que é importante? Como é imprescindível perdoar? Eu tenho até uma palestra inteirinha sobre isso aí, ainda vou ter o prazer de fazê-la aqui, chama Perdão das Ofensas, e que fala, o perdão é uma das virtudes mais importantes que a gente tem que alcançar. Sem isso, a gente não evolui muito não, né? Outra coisa, outro pilar é praticar a humildade em todos os momentos da nossa vida. A gente é humilde? Muita gente confunde humildade com pobreza. Não. Humildade é não ter orgulho, né? É não se colocar acima de qualquer um. É estarmos no mesmo patamar, como espíritos em evolução. E se a gente sabe mais que um, a gente tem que dar a mão e puxar para cima. Mas será que a gente tem essa consciência? Né? Jesus disse numa passagem de Marcos 10, 42, 45. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo de todos. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Olha o exemplo que ele nos dá de humildade, né? E a gente ainda, falo a gente, eu também, estou sempre falando a gente para que vocês entendam que eu estou no mesmo tacho, né? E a gente ainda bate cabeça com isso, né? A gente ainda tropeça no nosso orgulho. A gente acha que a gente é mais evoluído que os outros, que a gente é melhor do que os outros, né? Muitas vezes por termos uma posição melhor social, muitas vezes por termos uma cultura um pouco mais elevada, a gente se acha no topo da coisa. Grande erro, que a gente precisa meditar muito nisso, se nós estamos sendo assim ou não. Tem um caso aqui, um psicólogo, ele fez uma tese de uma dissertação de mestrado e doutorado na USP com o tema invisibilidade social. E para ele fazer esse experimento, para ele fazer esse doutorado, ele todas as manhãs por um certo tempo
ele se vestia como gari e ia varrer as ruas da Universidade de São Paulo, da USP. Vocês sabem que lá é grande, né? E lá tem bastante gari. E ele se enfiou no meio, fez amizade com eles e escreveu, né, a sua dissertação de mestrado, fez o doutorado, tudo em cima disso. É um trabalho muito bonito. Quem puder, tiver a chance de ler, vai, procura e vê que é muito bonito o que ele fez. E ele dá o depoimento para um jornal. E ele diz assim, né, a história do jornal é essa: o psicólogo social Fernando Braga da Costa vestiu o uniforme e trabalhou durante algum tempo como gari, varrendo as ruas da Universidade de São Paulo. Ali constatou que, ao olhar da maioria, os trabalhadores braçais são seres invisíveis, sem nome. Em sua tese de mestrado pela USP, conseguiu comprovar a existência da invisibilidade social, ou seja, uma percepção humana totalmente prejudicada e condicionada à divisão social do trabalho, onde enxerga-se somente a função e não a pessoa. Será que a gente tem um pouco disso também? Como é que a gente é no nosso dia a dia? Nós enxergamos as pessoas que estão à nossa volta como seres iguais a nós? E ele vai mais longe. Braga trabalhava apenas meio período como gari. Não recebia salário, como os colegas de vassoura, mas garante que teve a maior lição de sua vida. Ele disse: descobri que um simples bom dia, que nunca recebi como gari, pode significar um sopro de vida, um sinal da própria existência. Durante esse tempo, senti na pele o que é ser tratado como um objeto, não como um ser humano. Professores que me abraçavam nos corredores da USP passavam por mim e não me reconheciam por causa do uniforme. Nem chegavam a olhar no rosto dele, porque se olhassem conheciam, né? Às vezes esbarravam no meu ombro e, sem ao menos pedir desculpas, seguiam me ignorando, como se tivessem encostado em um poste ou em um orelhão. Para quem tem menos de 30, orelhão é um telefone público, viu? Tá? E apesar do castigo, do sol forte, do trabalho pesado e das humilhações diárias, segundo o psicólogo, esses trabalhadores são acolhedores com quem os enxerga e encontram no silêncio a defesa contra quem os ignora. Vocês já imaginaram viver assim? Invisível? As pessoas passarem por vocês e como se vocês não fossem nada? E como eu disse, nós vivemos num país esmagadoramente cristão. Então eu sou levado a acreditar que toda essa discriminação acontece por parte de cristãos, de seguidores de um homem que nasceu numa manjedoura, num estábulo. O espírito mais evoluído que já pisou na terra, ele nasceu num estábulo, né? Ele poderia ter nascido em qualquer lugar, em qualquer palácio. Ele foi e nasceu no estábulo. Ele veio de uma cidade mal falada, porque se dizia na época: algo de bom pode vir de Nazaré. E o que veio de Nazaré, mais famoso hoje em dia? Ele veio de Nazaré. Então tudo isso vem de seguidores de um homem que era filho de um carpinteiro. O carpinteiro também se tornou. Então quem é cristão é seguidor de um trabalhador braçal. Mexia com madeira, com formão, construía coisas com a sua própria mão, né? Um homem que dizia:
Quer ser o primeiro nos reinos dos céus, no plano espiritual? Seja o último aqui na terra. Quer ser o maior lá? Seja o menor aqui na terra. Será que nós estamos seguindo isso? Será que nós temos essa consciência? Né? Eu não costumo acreditar muito em vídeo de internet, esse tipo de coisa, mas eu vi um que me tocou e eu acreditei, eu vi sinceridade naquilo. Uma moça disse, ela era empresária, e ela saiu de uma reunião muito bem sucedida, muito contente. Ela entrou no carro e falou: ai, Jesus, hoje eu estou muito contente, vamos tomar um café comigo? E ela entrou no carro e foi para uma padaria. Ela desceu do carro, na padaria veio um mendigo, um indigente, para ela, falou: oi, você vai me pagar um café? Naquela hora ela disse que chorou, né? Chorou. E eu acreditei, porque eu penso que Jesus às vezes se materializa e vem andar no meio da gente, ver como é que está, ver como é que nós o tratamos, né? E eu acredito piamente, pelo perfil de Jesus, que ele não vem vestindo um terno Armani nem um sapato de verniz. É mais fácil ele vir com uma camiseta, um chinelo de dedo, vendendo jujuba no sinal fechado, não é? Conhecendo Jesus, né? A história dele. Eu acredito também que nós não vamos encontrar ele dirigindo um BMW ou uma Mercedes. É mais fácil a gente encontrar ele na pele de um idoso, empurrando um carrinho de reciclável, não é? Acredito também que a gente não vai encontrar ele na rua com uma pastinha executiva, nem com uma mochilinha nas costas com um computador. É mais fácil a gente encontrar ele com um uniforme de gari e uma vassoura na mão, esperando para sorrir para o primeiro que lhe der bom dia, não é? Então a proposta que eu trago para a gente hoje é: será que eu estou seguindo esses preceitos? Será que eu sou mesmo cristão? Será que eu mereço? Será que eu estou no caminho certo? Como que eu estou tratando o meu semelhante, meus irmãos encarnados à minha volta? Como que eu estou tratando eles? Eu trato eles como superiores, como inferiores ou como iguais? Como é que eu os enxergo? Eu conheço meu vizinho? Eu sei quando ele está doente? Conheço meu colega de trabalho? Conheço suas dores? Tenho respeito por ele? Então, ser cristão é uma postura ética e moral diante da humanidade, diante da sociedade que nos cerca, né? O que eu faço para melhorar? Qual é o meu papel aqui enquanto membro dessa sociedade? O que eu tenho que fazer? O que Jesus me ensinou? Qual foi o exemplo dele? Como é que eu trato o meu semelhante? Afinal, a gente tem que levar em conta o que ele disse, né? Tudo que fizeres a um desses meus irmãozinhos menores, a mim é que o fazem. Então a proposta que eu trago é essa: olhar as pessoas como iguais, não dividir por profissão, por hierarquia, chefe, empregado, sabe? Por superiores e inferiores.
Estamos todo mundo no mesmo barco. Se você é um pouco mais evoluído, você tem a obrigação de ajudar quem não é. Mas ajudar de coração. Não com humilhação. Não impondo a ele a sua grandeza esmagadora, mas sim humildemente. Eu digo isso para vocês porque eu tento seguir isso. Tem falhas? Também tem, muitas. Tem defeitos? Não é porque eu estou aqui falando para vocês que eu estou sem defeito, não. Tenho muitos defeitos. Tenho muitas falhas. E tudo que eu estou falando para vocês serve para mim. Tudo que eu falo, a pessoa que mais precisa ouvir sou eu. E quando eu falo com a minha voz, ela entra melhor na minha cabeça. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha dito a vocês alguma coisa de bom. Espero que eu tenha tocado vocês para pensar, né? Para refletir um pouco mais em como eu vivo, em o que é importante para mim de verdade, onde eu quero chegar, né? Eu acredito que se todo mundo está aqui, vocês acreditam em reencarnação, né? Então não vamos deixar para a próxima, não. Vamos fazer nessa. Vamos andar o máximo possível nessa. Vamos melhorar o máximo possível nessa, para sobrar menos para a próxima. Porque a evolução ganha é para sempre. Se eleva para a eternidade. Vamos nos esforçar um pouquinho mais, né? Olhar mais para aquela pessoa que a gente não tem tanta empatia, olhar com compaixão, né? Relevar um pouco as pessoas que nos ofendem, trabalhar um pouco mais o amor ao próximo na sociedade, com nossos vizinhos. Seguir o exemplo de Jesus, que afinal de contas, ser Cristo não é, ser bode expiatório, não é pagar pelos erros dos outros, não. É ser ativo em se melhorar. No fundo, o Espiritismo, a doutrina de Kardec e a de Jesus é melhoria. Prega a evolução do ser humano. E nós estamos aqui para isso. Muito obrigado pela paciência de vocês em me ouvir, pela bondade de vocês em me ouvir, né? E que Deus os abençoe a todos. Parabéns, muito boa palestra, tá? Bastante reflexão para nós, né, durante a semana. E eu acho que nós vamos ter muito que pensar, que refletir, né, durante a nossa semana, que a finalidade da reencarnação é a gente trabalhar a nossa personalidade, colocar valores, né? E isso Cristo deixou muitas lições. É só a gente procurar entender tudo aquilo que ele falou, aquilo que ele fez. E o Alfredo hoje colocou muito bem aqui nas suas palavras. Vou fazer uma prece, depois se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode tirar. Eu nem posso ficar muito, porque eu vou encaminhar o pessoal, né, que hoje a Andressa não veio, nem o menino. Então vamos agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo também por termos sido inspirados a este caminho, onde tantos ensinamentos do Cristo se colocam à nossa disposição, através dos palestrantes, através de todos aqueles que trabalham nas casas espíritas, nas igrejas também, né? Porque eles também desenvolvem um trabalho cristão. E que Jesus nos envolva na sua paz, que possamos nessa paz ir para o nosso lar e levar essa vibração amorosa, envolver a todos que convivem conosco lá, e envolver também nessa paz aqueles que se chegarem a nós. Mais uma vez agradecemos de todo o nosso coração aos amigos espirituais que nos inspiram, que nos amparam, a Jesus e a Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja.